Antes, eu quero chamar ao vivo lá da Avenida Paulista a repórter do UOL, Adriana Negreiros, que está lá, acompanhou todo o ato, toda a manifestação e passa as informações para a gente. Adriana, eu queria que você nos falasse do que você viu por aí, um pouco dos destaques que você queira dar aos discursos, também da participação né, das pessoas que foram à Paulista, se o público foi grande, não foi grande, ali a expectativa foi, digamos assim, contemplada, a expectativa dos organizadores. Por favor, Adriana, obrigado por participar aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha, eu já estou aqui na Paulista, a multidão está começando a se dispersar. Havia uma expectativa de que houvesse mais gente, uma expectativa frustrada, inclusive dita pelos participantes do evento, pelos parlamentares, que a todo momento faziam ali uma certa consideração sobre o fato de a quantidade de pessoas não ser assim tão importante para demonstrar o sucesso do evento. O fato é que houve uma expectativa frustrada, mas o que eu percebi aqui entre os presentes é que havia um clima de muito desejo de atacar o STF. Então, nos discursos, sempre que alguém mencionava o Alexandre de Moraes de uma forma mais crítica, você percebia que a plateia ia ao delírio e gritava e apoiava. E dentre todos os discursos, que todos, de uma forma geral, à exceção do discurso do governador Tarcísio, foram muito críticos ao STF, especialmente a figura do ministro Alexandre de Moraes, mas o especial, o do Silas Malafaia, que foi muito contundente. Ele chamou o ministro Alexandre de Moraes como o diabo que faz, de ditador, chamou os demais ministros do STF de capazes. Como vocês podem ver, o pessoal aqui está bem animado, tentando entrar na nossa transmissão, né? Que você vê os ânimos dos bolsonaristas sempre muito entusiasmados, né? Mas sempre que havia alguma crítica mais contundente ao ministro Alexandre de Moraes, se percebia no público uma reação um pouco mais calorosa. O Silas Malafaia, em determinado momento, até comentou sobre uma pessoa que participou dos atos de 8 de janeiro, que acabou morrendo na prisão, e com isso ele acabou motivando um grito geral aqui dos populares de assassino em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então havia um clima assim de muita indisposição com as decisões da justiça, né? O próprio movimento, o próprio ato se chamava Justiça Já, portanto havia todo um clima de mobilização e de protesto em relação a essas decisões relacionadas aos participantes do 8 de janeiro. A família da Débora Rodrigues, que é aquela cabeleireira que perdeu o mané na Estátua da Justiça, que fica em frente ao STF, estava aqui no ato e também foi muito tietada pelos presentes, tiraram fotos. Enfim, havia um clima mesmo de muita disposição para criticar a justiça. Mauro. Adriana, uma última pergunta. Pela live, eu estava acompanhando aqui, eu vi o filho do presidente Bolsonaro, Flávio, o outro filho, Carlos, mas não vi a esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que nas últimas manifestações chegou inclusive a discursar, é uma presença forte também nos eventos do PL, ela dirige o PL Mulher, é um nome aí que já vem sendo mencionado nas pesquisas de opinião, sondado até para uma eventual candidatura à presidência. A Michele Bolsonaro, a gente tem informação se ela estava no evento, não estava, porque discursar ela não discursou, né? Olha, Mauro, eu não tenho informações exatas de que ela não estava no evento, mas tudo indica que ela não estava mesmo, porque ela foi mencionada durante os discursos, inclusive pelo próprio Bolsonaro, né, que em determinado momento falou que o Brasil tinha as mulheres mais bonitas do Brasil, e que a mais bonita dentre as bonitas era a mulher dele, a Michele, disse que era um homem de coração apaixonado. Antes do Bolsonaro, também outras pessoas fizeram referência a Michele e ela não apareceu, o que indica que ela não estava aqui. O que leva a crer isso. Porque outras pessoas que foram mencionadas vieram a público se apresentar, e não foi o caso da Michele. Adriana Negreiros, muito obrigado pelas informações, por nos ajudar aqui no All News. Uma boa sequência de trabalho para você, Adriana. Obrigada. Tchau.
Adriana falando com a gente ao vivo da Avenida Paulista, já dando as impressões nesse momento de dispersão ali dos manifestantes. Aliás, sobre os manifestantes, a quantidade de público, a gente tem uma informação aqui da Letícia Casado, nossa colunista aqui no UOL, que ela diz o seguinte: baixa participação foi minimizada por aliados de Bolsonaro. Aí ela conversou com o pastor Silas Malafaia, que você vê aí na tela ao lado do Bolsonaro, que é o grande organizador desses eventos, né? E ele disse o seguinte: estamos aqui para marcar posição. É menos importante o número de participantes do que eu vou dizer aqui, do que aquilo que vai ser dito aqui. Mais ou menos isso que ele falou. E durante o discurso dele, ele falou o seguinte: desafio a esquerda brasileira a colocar 10% da quantidade de gente que tem aqui hoje. Parte da imprensa vai dizer que hoje teve menos do que nos outros protestos. E isso quem falou foi o Sóstenes Cavalcante, né, o deputado Sóstenes Cavalcante, no discurso dele. Então, de fato, até o pessoal da organização do evento constata aí uma participação menor de pessoas dessa vez na Avenida Paulista, mas relevando um pouco essa questão. Denilde, Beto, quero voltar para a questão ainda do Tarcísio, ainda da questão de Bolsonaro nas eleições do ano que vem, porque eu peguei duas frases aqui. Uma do Tarcísio, ele fala mais ou menos assim: não há democracia tirando uma pessoa das urnas. Mas aí em seguida ele fala assim: podem tirar das urnas, mas não do coração de vocês. A missão do capitão não acabou, ele ainda vai fazer muito por vocês. Ou seja, abrindo a possibilidade de Bolsonaro não estar nas urnas no ano que vem. Lembrando que nesse momento ele está inelegível. O próprio Bolsonaro, no finalzinho do discurso dele, ele fala o seguinte: eu não preciso ser presidente, eu fico como presidente de honra do PL, que mesmo assim eu já consigo trabalhar muito por vocês. No contexto que ele falava sobre eleger uma bancada forte no Senado. Ou seja, Denilde, existe já um trabalho sendo feito para o Senado, para o cenário de Jair Bolsonaro não concorrer. Já existe, acho que esse ponto e até a lógica, né, de já ir apresentando isso para o eleitorado, de que ele não vai ser o cabeça de chapa, mas vai estar influenciando em todo o processo, que de fato hoje é a realidade, né? O Bolsonaro está, de fato, sendo um importante articulador e mesmo tendo aí nomes importantes, depende da posição dele. Ele ainda não jogou totalmente a toalha e disse não serei o candidato, mas já começa a construir a narrativa de que não estará à frente. Por outro lado, coloca deixa em aberto. A gente falou que o Tarcísio como protagonista, que fez um discurso claramente de campanha, mas o Bolsonaro deixa em aberto qual vai ser o real candidato, se ele vai escolher alguém mais próximo a ele, aceitar ter um dos filhos, o mais provável o Eduardo Bolsonaro, ou ter alguém, a esposa como candidata para representar ainda, né, ser um sobrenome Bolsonaro na eleição de 2026, mas tudo isso em aberto, tudo ainda depende de muita negociação. Mas o que ele quer deixar claro é que qualquer que seja a opção, ele estará muito forte e muito presente, né? Ele que é o que movimenta as massas, é ele que é o grande líder popular. Até a frase do próprio Tarcísio em um momento dizendo, olha, não tem ninguém que é chamado de mito, só o Bolsonaro é um mito no Brasil. Então, deixa claro que ele é a grande liderança, mas não vai ser pode não ser a ponta de lança. E aí vai ser também construído que isso não é porque ele quer, ele continua sendo o desejo dele, mas a justiça que vai o impedir. Então também continua mantendo aí o antagonismo com o sistema
de justiça. Quanto ao Senado, o Senado é uma estratégia da direita, né? Isso está em várias falas de vários líderes, que é conseguir ter a maioria no Senado do grupo de partidos da direita. Bolsonaro está convencido de que, tendo a maioria dos senadores, ele consegue ter um fórum de embate mais direto contra os ministros do STF, em função de que pelo Senado é que começa o processo de pedido de impeachment dos ministros do STF. Então, deixa o STF sempre numa posição desconfortável se a direita tiver a maioria. E, de outro lado, também é a casa que desde o governo Dilma, do governo Temer, do próprio Bolsonaro e agora no governo Lula, é a casa que cria mais antagonismo, e quando ela não está diretamente apoiando o presidente, gera mais embates e mais dificuldades de governabilidade. Então também aqui olhando o Senado como estratégico para a governabilidade, se eleito um candidato da direita, e se não eleito um candidato da direita, se a esquerda que ganhar para a presidência, é o foco de embate com a presidência. Então, por isso, essa centralidade aí do Senado nas estratégias do PL e do Bolsonaro. E acabou de